Vamos ler as escrituras. É uma escritura bem conhecida que veio para nós hoje. Atos, capítulo 2, versículo 38. Dá até para ler de cor. Hoje se comemora o Dia das Mães. Então, que Deus possa abençoar cada mãe. Não somente hoje, né, irmãos, mas todos os dias é Dia das Mães. Todos os dias é Dia das Mães. Porque eu creio que a mãe, cada mãe que existe, todo dia ela está preocupada com os filhos. Então ela é mãe, todo dia é Dia das Mães. Amém? Então que Deus abençoe as mães no seu dia e em todos os dias. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Atos 2. Vamos ler o 37, e o 38 e o 39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Senhor Deus, Pai poderoso, nós cremos que o Senhor tem nos chamado. Quando o Senhor disse, através da sua palavra, aquilo ficou estabelecido. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti por todas as bênçãos, pela revelação, por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu amanheci o dia lembrando de um hino, mas eu não sei esse hino. Mas eu vou citar pelo menos alguma coisa que eu sei dele. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temo label. Estou fora de tudo.
cada passo que eu dou na vida. Será que é? Lá. Top. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temos label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. Sossego caminhando mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando a tristeza vem me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém, aleluia, aleluia. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar. Amém? Ser firme, irmãos. Muitas vezes a tristeza, ela vem para nos assaltar. Mas Jesus diz, o Mestre diz: prossiga. Amém? Aleluia. Nós estamos prosseguindo. Nós não estamos tristes, nós estamos alegres. Quando, irmãos, o apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ali estava sendo estabelecida a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque em Mateus 16, Jesus tinha prometido a Pedro que sobre aquela revelação que Pedro teve do próprio Cristo, a igreja de Deus seria edificada. E Deus é cumpridor de promessas. Aquilo que ele prometeu a Pedro em Mateus 16, ele cumpriu exatamente no capítulo 2 de Atos. Quando Pedro disse para aquela multidão que o interrogou, porque a multidão ficou compungida com a pregação de Pedro, porque era Pedro quem tinha a chave. Jesus disse: a ti, Pedro, te darei a chave do reino dos céus. Em outras palavras, tu abrirás a porta.
a porta do evangelho aos gentios. E ali em Jerusalém, naquele dia, estavam reunidos gente de todas as nações debaixo do sol. Então ali, naquele dia, cumprindo o dia de Pentecostes, Pedro pregou para os gentios. A prova é que no capítulo 2 de Atos, quando aquele eunuco ia no seu carro de boi, viajando de volta a Antiópia, o Espírito Santo levou Filipe lá onde ele estava no deserto, para pregar para ele. Porque o eunuco da Etiópia, eunuco da rainha da Etiópia, ele tinha ouvido o evangelho, ele tinha ouvido no dia de Pentecostes, mas ele não tinha sido batizado. Então ele ia lendo o livro do profeta Isaías. Aquele povo é gentil. Deus pegou Filipe, transportou até o deserto, onde estava o eunuco. E Filipe viu o eunuco na frente dele, naquele carro de boi. E o Espírito Santo disse: aproxime-se daquele carro. Aqui no capítulo 8 de Atos. E Filipe aproximou-se e, chegando a ele, Filipe disse, era um evangelista: entendes o que lê? Porque Filipe viu ele com o livro do profeta Isaías, dizendo: ele foi levado como mudo, como ovelha, ao matadouro. E Filipe e o eunuco disse: como que eu entendo se não há quem explique? Então o eunuco estava necessitando de uma explicação evangelística. Veja como Deus faz as coisas, irmãos. E Deus, e o Filipe começou a explicar quem era aquele personagem. O eunuco creu. Os olhos do entendimento do eunuco foram abertos. E o eunuco disse: então, eu entendo. Então, o que é que eu faço para ser batizado? Filipe respondeu: se crês que Jesus é o Cristo. Ele disse: eu creio. E naquele instante desceram do carro e Filipe batizou o eunuco em nome de Jesus Cristo. Amém? E aquele eunuco, ele prosseguiu a viagem. Só que antes dele prosseguir a viagem, Deus pegou Filipe e transportou ele para outro país. E o eunuco não viu mais Filipe. E o eunuco guardou aquilo no seu coração. E o Membrana diz que aquele eunuco evangelizou a Etiópia. Então, irmãos, Pedro trouxe o evangelho aos gentios, com o batismo verdadeiro, cumprindo Mateus 28, 19. Se tem algum denominacional que vai nos ouvir, nós respeitamos a fé de vocês. Mas sabem de uma coisa: Deus tem um caminho provido. E o caminho provido de Deus é as Escrituras. E as Escrituras não se contradizem. O apóstolo Pedro cumpriu exatamente o que Jesus ordenou. Porque Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vejam que no versículo 36 do capítulo 2 de Atos, Pedro disse para o povo: saibam com certeza, casa de Israel,
toda a casa, que este Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Ali foi anunciado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que Pedro diz: esse Jesus que crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Então ali foi anunciado o nome do batismo, Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus Cristo. Que quer dizer Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Então ali foi selado o nome do Senhor no batismo. E no próximo versículo, a multidão se compungiu e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para esses irmãos? Para sermos salvos? E Pedro, que era o homem da chave, veja bem, o homem que tinha recebido a chave diretamente de Jesus Cristo, destrancou as portas do céu e respondeu à pergunta da multidão e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, judeus, para vós, samaritano, e para todos que estão longe, tanto judeu como gentios, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E poucos dias depois, Filipe, que estava também com os 11, na festa do Pentecoste, o Espírito Santo arrebatou Filipe e levou ele ao deserto para batizar o eunuco. Glória a Deus! E Filipe usou aquilo que foi revelado. Batizou o eunuco no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Atos capítulo 2. E depois que o eunuco foi batizado por Filipe, o Espírito Santo, que é Deus, arrebatou Filipe novamente, e Filipe se achou em um país chamado, uma cidade chamada Azoto, e ali ele pregou o Evangelho. Oh, irmãos, as Escrituras não se contradizem. Não. As Escrituras não se contradizem. Vamos ver o que diz o profeta aqui na mensagem. A palavra falada é a semente original, é a partir do parágrafo 57. 57. A palavra não se contradiz. Agora, a próxima coisa que quero dizer é que eu não creio que a palavra, que a Bíblia contradiz a si própria. Eu não creio. E eu tenho feito desafios ao redor do mundo para qualquer pessoa que alega certas coisas para chegar e provar isto para mim. Venha, prove isto. A Bíblia não se contradiz consigo mesma. Não. É você quem contradiz a Bíblia. Deus não pode contradizer a si próprio.
Se ele o fizer, então ele não é Deus. E se esta palavra é Deus, então isto não a contradiz. Então, é as pessoas que fazem Deus contradizer a si mesmo, para as pessoas. Porque quando a Bíblia diz, ide batizar em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 10 dias depois, a mesma Bíblia, na mesma palavra de Deus, acontece o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a mente humana contradiz, mas para o revelado se cumpre a ordem de Jesus em Atos 2:38. Aleluia! Porque Jesus mandou em Mateus 28 e 19, mas o cumprimento daquela ordem aconteceu no livro de Atos, capítulo 2. E daí para frente, em toda a Bíblia, em toda a história dos apóstolos, não aconteceu outro batismo a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo, até 300 anos depois de Cristo. Agora, quando Roma se converteu ao cristianismo, aí sim, aí a história da igreja, a história geral, mostra Roma mudando a forma do batismo. Eles tiraram o nome de Deus do batismo e colocaram os títulos de Deus. Aí eles contradizem tudo. Mas a Bíblia não se contradiz. Glória a Deus. Aleluia. Então as coisas começam a ficar denso e complicado. Isso falta revelação. Glória a Deus. Se Deus contradissesse a si próprio, ele não seria mais do que sou eu, ou mais do que você é. Pois ele se contradiz. O homem se contradiz, Deus não. A palavra está ali, porém ela está escondida dos olhos dos sábios entendidos. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, em sabermos que esta Bíblia, ela está aqui, mas ela está escondida dos olhos dos sábios. Eles lêem Atos 2, eles não entendem. Eles lêem 1 Coríntios 14, a partir do versículo 34, eles não entendem. Porque lá diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Não, as mulheres, elas podem chorar na igreja, podem louvar, podem gritar, podem glorificar, só não pode ministrar a palavra. Foi Deus que disse. Mas eles não compreendem, não obedecem. Ela está escondida dos olhos dos sábios e dos entendidos. Isso é porque alguém diz que em Mateus 28, 19, onde ide ensinai todas as nações, batizando-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Atos 2:38 disse: arrependei e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Aí está a contradição. Aí o profeta responde: isto não é contraditório. Não.
todos que já foram batizados têm que ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você não for batizado, usando o nome de Jesus Cristo, você não foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto aqui é exato. Já pensaram? Se a pessoa não se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é revelação. Agora levante sua mão. Nós somos batizados em nome do Pai, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque nós recebemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no nosso batismo, que é Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora, quem se batiza só nos títulos, ele não recebeu o nome. Mas quem se batiza no nome, ele recebe o nome e os títulos. Aleluia! Irmãos, glória a Deus. Você foi batizado em alguns títulos que pertencem a um nome. Não é a revelação certa. Então, a Bíblia estaria errada quando ele seguiu em frente e todos batizaram no nome de Jesus Cristo. Todos quem? Todos os apóstolos. Já pensaram? Os homens que Jesus deu a instrução a eles, passou o Espírito Santo para eles no capítulo 24 de Lucas. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles batizaram no nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Não foi por teologia, não foi por religião nenhuma, foi pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, o batismo que nós recebemos não foi por religião nenhuma, foi por obra e graça do Espírito Santo. Aleluia! Por revelação divina. Aleluia! 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 Agora, cada um dos apóstolos, através das eras, batizaram no nome de Jesus Cristo, após Jesus os comissionar a batizá-los no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Já pensaram? Os apóstolos que Jesus comissionou a batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles seguiram por todas as eras, batizando em nome de Jesus Cristo. Então, a Bíblia absolutamente se contradiz. Mas, se você olhar nisto, não é assim. Eles fizeram exatamente o que ele disse. Ele disse, ele não disse títulos. Ele disse nome. Batizai no nome. Então, não há nenhuma contradição. Amém, amém. Mas quantos mais eu poderia citar aqui, que eu tenho anotado, onde as pessoas dizem que isto se contradiz. Tenho perguntado por 25 anos, quase 30 anos agora, para alguém me mostrar
Isto não está ali. Nunca foi realizado na Bíblia, diz o profeta, um batismo usando os títulos. Até que houve a intervenção romana no cristianismo. E o imperador Constantino resolveu unir Roma com o cristianismo. Ali que foi criado a Igreja Católica. Quando Roma, que era pagã, através de Constantino, ele uniu Roma com os cristãos de Jerusalém. Aí eles começaram a batizar. Mas só que eles não aceitaram o batismo no nome de Jesus. Eles nunca creram num único Deus. Nunca. E nunca crerão. Eles criam em divindades. Então eles tiveram que proliferar até a fórmula do batismo. Mudaram. Mas para nós, permanece como está escrito. Aleluia. Aleluia. Tenho pedido para alguém me mostrar. Isso não está ali. Não está na Bíblia. Não, Senhor. Está ali, na Bíblia, a verdade. Amém? Toda a verdade. E nada mais do que a verdade. A nossa fé descansa bem ali no que Deus disse. Não tente interpretar isto, apenas diga-o da maneira que isto é. Não coloque nenhuma interpretação privada. E eu creio que não há nada mais a ser acrescentado às Escrituras. Porque elas estão corretas, elas estão exatas, aleluia. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, fechada é um livro, aberta é a palavra de Deus. Amém? E veja bem, irmãos, que quando Deus falou com Moisés, Deus mostrou para Moisés o princípio da criação. E Moisés escreveu. Pensou quantos 1000 anos, quem sabe nos milhões de anos da criação, Moisés escreveu do modo que Deus tinha feito. O profeta Isaías, 712 anos antes do menino nascer, o profeta Isaías teve uma visão e ele viu uma virgem conceber. E aquele menino que nasceu, ele era conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Deus mostrou para Isaías. Deus mostrou. Deus mostrou aquele menino crescer e depois aquele menino ser rejeitado. E ser maltratado e ser levado como ovelha muda ao matadouro. Isaías viu tudo. Mais de 700 anos, Deus cumpriu do modo que Isaías viu, que ele tinha mostrado a Isaías. Deus prometeu através do profeta Zacarias que no tempo do entardecer haveria luz. Quando não era mais dia nem noite. Não era dia mais, mas também não era noite. Estava no entardecer. Haveria luz. O profeta Malaquias disse:
Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele viu isto 2.400 anos antes que acontecesse. Aconteceu agora nos nossos dias. João viu o sétimo anjo ser levantado aproximadamente 2.000 anos antes. João do Apocalipse viu o sétimo anjo ser levantado, e quando ele tocou a sua trombeta, se cumpriu todo o segredo de Deus. Oh, irmãos, William Branham viu as Escrituras, Deus mostrou para ele as Escrituras. Não é que o irmão Branham pensava, não, ele viu, Deus mostrou para ele o desenrolar das coisas. Deus levou ele até no céu. Não foi só aqui, ele foi até na sexta dimensão para ver o resultado do Evangelho. O Branham viu aquela igrejinha lá que nasceu no Pentecostes. Porque o mensageiro daquela igreja foi Paulo. Aleluia. Glória a Deus, amém. Agora eu espero que se isto fere, que não sou eu não tenho intenção de ferir a vocês. Estou tentando dizer que eu creio no que eu creio, e é a maneira que tenho agido, das coisas que eu fiz. Estou tentando eu mesmo mostrar ao mundo que eu tenho feito isto porque isto é minha convicção. Ele estava convicto. Eu creio que há qualquer palavra que é acrescentada a esta Bíblia, e seja quem for culpado de fazê-lo, a sua parte é tirada do livro da vida. Está em Apocalipse 21. Quem acrescentar a isto, ou tirar disto, eu não creio em credo algum, nenhum dogma, qualquer coisa a mais, fora desta Bíblia, mas somente a palavra literal de Deus é o plano de Deus. Aleluia! Oh, irmãos, nós estamos no que é verdadeiro. Nós nos enquadramos dentro deste plano bíblico, salvífico de Deus. Mesmo com suas falhas, creia, não desanime. Não desanime. Tudo mais é pecaminoso e será tratado e estará eternamente perdido. Tudo que seja acrescentado a isso daqui, ou tirado. Ou seja, isso daqui era para o dia dos apóstolos. Isso daqui teria que ser desse jeito. O profeta diz aqui, estará perdido. Porque Deus julgará o mundo por sua palavra. É pecaminoso e será tratado e estará eternamente perdido. Qualquer homem, qualquer credo, qualquer denominação ou qualquer coisa que for adicionado ou tirado de um ponto desta palavra, meu Deus, está perdido. Está perdido. Deus, o qual não é um Deus de ontem, que escreveu o livro e o distribuiu na mão de um grupo de homens
e permitiu que houvesse confusão e tudo mais. E então vai a julgar o mundo através daquele livro. Mas o Deus que o escreveu vive. Amém? Aleluia. A primeira Bíblia foi escrita nos céus. E o Mombrand diz assim: o Deus que escreveu esta Bíblia, ele vive. Amém? Vive nisto e confirma isto, a sua palavra. Aleluia. Agora, estudando as fitas, eu quero que você estude atentamente aquilo ali, aquela anotação. Vê? Eu quero que você estude isto. Eu começo em Gênesis e termino em Apocalipse, agora terminando isto. Pois isso é a palavra de Deus. O profeta diz: eu começo em Gênesis e termino em Apocalipse. Isto é a palavra de Deus. E Apocalipse diz que quem tirar disto ou adicionar a isto, do mesmo modo será tirado a sua parte do livro da vida. Meu Deus. Eu chegarei à Escritura e citarei isso daqui a pouco. O último capítulo de Apocalipse. Este é o primeiro capítulo. Deixa eu parar um pouquinho aqui, irmãos. Nesta mensagem, a palavra falada é a semente original. O profeta está falando da palavra semente. E ele pregou essa mensagem e ele disse que esta mensagem ele tinha começado umas 9 horas da manhã, 10, não sei. E ele disse que até às 5 horas da tarde ele ia terminar de pregar. Eles pararam para o almoço, aí descansaram do almoço, aí pegaram de novo. Ele tinha essa mensagem para pregar a palavra falada, a semente original, pregou em 1962. Ele começou bem no princípio em Gênesis e disse: eu vou terminar em Apocalipse. No mesmo dia, ele fez um resumo, né? Dentro das coisas. Ele começou na leitura de Gênesis 1, aqui, de Gênesis 1. E ele ia fechar no Apocalipse 22. Mas é muito longo, é 2 mensagens. Nós estamos aqui nos 5, 6, 8 parágrafos. O profeta pregou quase o dia todo. Ele tinha que pregar. Isso que Deus passou para ele. Ele tinha que deixar isso daqui, amém? Ele tinha que deixar isso aqui para nós. Isso aqui é muito maravilhoso. Ela não deve ser adulterada, adicionada, porque adulterar é deturpar, perverter. Ser pervertida do original, ou nada ser acrescentado ou tirado dela. Vê? Não deve ser adulterada. Deus vê aquilo. Isto não deve ser adicionado, nada a isto. Nada pode ser tirado disto, desta palavra. Nada. Porque isto é eterno, vê? A palavra é eterna. Não tem aquele hino, irmãos, que cantamos? Que somos eterno, como eterno é nosso Deus? Ainda mais a sua palavra. O homem que tenta querer mudar isso daqui, eu acho ele muito corajoso. Porque Deus não permite, Deus não aceita. Os homens não conseguem mudar a Bíblia. Eles têm que escrever da maneira correta, porque Deus não aceita. Se alguém tentar acrescentar um versículo a mais, está escrito lá.
a parte daquela pessoa é tirada da vida eterna. Tirada da árvore da vida. Vê? Isto é eterno. Agora, para basear sobre isto, mostrando aquilo, o que estou tentando dizer está entre Gênesis e Apocalipse. Isto não se misturará com nada mais. Oh, Deus. Irmãos, isto não se misturará com nada mais. Então aqui nós pode até frisar aqui um assunto, um ponto, um parênteses aqui. Pode até pôr um parênteses aqui. Por isso, Deus enviou a mensagem. Porque Deus sabia que havia eleitos para receber a palavra dele. Em todas as eras houve. Em todas as eras houve. O irmão Brana disse que na era de João Batista, os eleitos foram Isabel, Zacarias, tá? Maria, José, Simeão e Ana. Os eleitos da era de João Batista. Jesus, nas mãos de Maria, chegou diante do templo, ninguém deu valor naquilo. Mas um Simeão, uma Ana, cega. Simeão viu. Simeão colocou nos seus braços. E não disse. E José não chegou para Simeão e disse: ó, Simeão, isso aqui é Jesus. É o Messias. Não. Simeão era revelado. Quando ele viu a criança, ele viu que não era uma criança comum. Ele pegou nos braços. Ele tomou o menino nos braços. Porque ele queria ver o Messias. Ele pediu para Deus não deixar ele partir desta vida sem ver o Messias. E quando ele viu o menino, o Espírito Santo falou para ele, aí o menino, Simeão, ele catou a criança e disse: ó Deus, ó Senhor, agora despede teu servo em paz. Os meus olhos viram a tua salvação. Os sacerdotes não viram isto. Os homens da lei, homens que eles eram tão limpos que ninguém podia tocar o dedo em nenhuma sujeira deles. Vidas limpas, mas a alma estava cega. A alma cega. Ana era cega, mas ela percebeu alguma coisa diferente. E o profeta disse que ela saiu catando pelas colunas do templo até que chegou onde estava Maria com a criança. E deu uma profecia ali. Ela deu uma profecia sobre a criança. Mesmo cega. Oh, irmãos. Aleluia. Dê graças a Deus por você ter visto a mensagem do profeta. Porque fora da mensagem do profeta não há noiva, não. A noiva recebe a mensagem do noivo. Somente a noiva recebe a mensagem do noivo. Os demais nunca compreenderão. Mas dê glória a Deus por você ter compreendido isto. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos agradecidos, estamos felizes, né? Por isso. Jesus, no nascimento, antes dele nascer na barriga de Maria,
Maria foi fazer uma visita a Ana. E João Batista, ela estava gestante ainda de João Batista. E o menino não mexia por vários dias. Quando Maria chegou, também gestante de Jesus Cristo, se aproximou de Ana, o menino mexeu. Era Deus, gente, não era o homem, era Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui felizes, ó Deus, pelas maravilhas, pelo trajeto deste caminho, ó Deus, que o Senhor tem provido para nós. Desde o princípio, vindo até encontrar a cada um de nós. Senhor, o Senhor sustenta a fé de cada um de nossos irmãos, ó Deus. Ajudem, Senhor, ajude aqueles que não podem vir aqui, Senhor, por algum motivo. Senhor, ajuda nossos irmãos, ó Deus. Está se aproximando o dia, os irmãos denominacionais, aqueles que foram já desde antes da fundação do mundo, já vistos neste caminho, o Senhor possa abrir o entendimento de cada um, Senhor, ajudar a cada um. Senhor, é a força da nossa vida, por isso prosseguimos, ó Deus, firmes. Abençoa-nos, Senhor, nos dê um bom dia. Continua conosco, Senhor, até a noite, conforme a vontade do Senhor. Abençoa o pastor Milton, sua família. Continua dando graça a ele, ungindo o seu ministério. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos por tudo. Nos leva para os nossos lares guardados e abençoados pelas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe. Amém, Jesus. Abençoa seu irmão, abençoa sua irmã e vão em nome de Jesus Cristo. Temos as conexões aqui. Irmão Jair Martins, em Lucas do Rio Verde. Irmão Francisco e família em Paranaíta. Irmão Raimundo em Paranaíta. Que Deus vos abençoe. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá. Ao defender Jesus o povo seu, muito em breve sim Jesus virá. Alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá. E o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito em breve sim Jesus virá. Alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com harmonia
em grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando. Todos devem sempre estar a fim de ver voltar. Sem bem-vindo, meu Senhor.